Boa tarde aos internautas, boa tarde aos frequentadores e trabalhadores da Casa da Fraternidade Noélia Rodrigues. Saudações aos amigos do canal Raciocínios Espírita. É com grande satisfação que eu estou aqui para fazer essa reflexão com vocês sobre esse tema indulgência. Como o Luiz anunciou, durante todo esse mês, os palestrantes estão tratando, refletindo sobre o capítulo 10, Bem-aventurado os misericordiosos, e nós vamos falar especificamente do item 16, a indulgência. Eu perguntaria para os senhores, para nós mesmos, nós nos achamos indulgentes? Vocês aí se acham indulgentes? Eu vou colocar algumas questões, porque a nossa explanação vai abordar exatamente esse aspecto do tema. O que é a indulgência? Porque existem vários entendimentos sobre o que é indulgência. Porque nós nos julgamos melhores do que os outros e nos colocamos na posição de juízes. O que a indulgência tem a ver com o nosso iluminamento, o nosso crescimento? Porque a misericórdia mereceu um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo. O que Jesus disse quando ele garantiu que com a mesma medida que nós medíssemos, nós seríamos julgados. Como é que nós poderemos descobrir na prática como ser indulgente? Eu assisti a algumas palestras de Núbia Angel, assisti a palestra de Anivan e Carlos Doria, e eles foram muito felizes em permear o tema de exemplos práticos, que o Evangelho é um roteiro para a nossa vida prática. Se nós não o entendermos assim, nós não vamos usufruir das pérolas que existem dentro do Evangelho. Eu, às vezes, me pergunto, por que as novelas atraem tanto as pessoas? E as pessoas, diuturnamente, assistem os capítulos de novela. E, às vezes, para estudar o Evangelho, uma vez por semana, as pessoas não veem aí grandes atrativos. Eu me pergunto, por que isso? A nossa destinação é nós nos tornarmos espíritos puros. Evidentemente, como o Luiz já falou, o tema indulgência será discutido à luz do que a doutrina espírita nos fornece. Nós entendemos que a doutrina espírita ela deve nos ajudar a cultivarmos a nossa felicidade. Ela, bem compreendida, ela denota que ela surgiu para nos fazer sorrir, não foi para nos fazer chorar, não. Ela nos ensina que existem determinadas virtudes que teremos que desenvolver, que seremos cobrados ao desencarnarmos. Imagine os senhores, ao desencarnar, chegando no plano espiritual, e nós somos inquiridos.
Quem és? E nós respondemos: eu sou Antônio da Silva, Maria da Silva. E a espiritualidade retruca, dizendo: eu não perguntei o seu nome, eu perguntei quem és. Eu sou advogado, eu sou médico, eu sou professor, sou casado, tenho 3 filhos. Novamente, eu não lhe perguntei a sua profissão, eu lhe perguntei quem és. Eu sou espírita, sou católico, sou protestante, sou muçulmano, tenho uma fazenda, fiz muitas obras de caridade. Não perguntei a sua religião, perguntei quem és. E a pessoa descobre que realmente não sabe quem é. A espiritualidade diz: retornas para aprender o que és. Porque a finalidade de nossa existência maior é responder quem somos. É responder quem somos. Indulgência tem muitos significados. Eu não vou nem citar historicamente algumas religiões utilizaram cartas de indulgência, vendendo cartas de indulgência para remir os pecados daqueles que pagassem por isso. Mas essa confusão, ela se dá porque o termo indulgência foi utilizado em muitas abordagens, de forma muito abrangente. Hoje nós usamos o termo indulgência do Natal, onde os presos são liberados para passar o Natal com a família. Nas próprias obras fundamentais do Espiritismo, nós encontramos termos em que os significados, às vezes, se aproximam e causam confusão para todos nós. Para quem não é espiritualista, quem é materialista, até para essas pessoas, ser indulgente é vantajoso. 60% a 80% das nossas doenças, comprovadamente, têm sido adquiridas pela nossa tolerância zero. Nós até nos divertimos com as figuras, tipo Saraiva, de tolerância zero. Ser indulgente interfere positivamente na manutenção das nossas relações cotidianas. Todos nós temos muitas virtudes e temos os defeitos, mas nós falhamos. É o marido que esquece o dia do aniversário da esposa. Muitas vezes nós vivemos repetindo: meu filho é bacana, mas é bagunceiro. O professor, ele não deveria chamar a atenção de um aluno à frente dos outros, mas faz. O pai humilha o filho na presença dos outros. Não é essa a maneira correta de se ajudar as pessoas. Com a falta de indulgência, nós tornamos as pessoas frustradas, irritadas, desalentadas e nós afastamos as pessoas de nós, enquanto a indulgência acalma, inspira confiança nas pessoas. Com a indulgência, chamamos a pessoa que está em queda para perto de nós e nós corrigimos essa pessoa. Não damos conta de que nossas impressões sobre a vida
ainda são muito imaturas. Por outro lado, a crítica é um vício nosso milenar e difícil de ser combatido. Na maioria das vezes, nós nem sabemos que estamos criticando. Nós nem sabemos que estamos sendo intransigentes. Quando alguém erra, nós deveríamos ter consciência de que é a pessoa que vai se recompor com a lei. Mas nós nos achamos melhores do que os outros. Nós acreditamos que a nossa experiência de vida é melhor. Queremos ditar para que as pessoas sigam o mesmo caminho que nós seguimos. Aí nós pensamos, como é que nós construímos essas ideias? Como nós criamos esses preconceitos e desenvolvemos essas posturas? Porque a gente sempre assume a posição de juiz. Que padrões foram esses que nós construímos? Um outro detalhe é que nós temos tantas ideias, tantas concepções, assim como talentos e preconceitos. Por um lado, nós temos boas ideias, mas, por outro lado, nós temos preconceito. E a gente não sabe de onde é que eles vieram. Sabe de onde é que eles vieram? Dentro da nossa família, nós recebemos um tipo de educação. Na escola, nós aprendemos certa visão de mundo. Certa vez, um palestrante narrou que levaram um índio para visitar aquele mercado de frutas de Belo Horizonte. E o mercado viu tantas frutas que ele não tem o hábito de acumular frutas. Quando ele viu aquela quantidade de frutas, ele teve a mesma impressão que nós temos quando nós vemos muito dinheiro acumulado. Mas na porta do mercado, o índio disse: "Que faz aquele ali?" Era uma criança que comia resto de frutas. Por que ele está comendo a fruta estragada se tem tanta fruta ali? É porque ele não tem dinheiro. E o pai dele também não tem. E por que que não tem? O índio, depois desse diálogo, não quis mais voltar ao mercado. Fica difícil ele entender isso. Ele só entenderia se ele tivesse passado pela nossa formação, pelas nossas escolas, talvez pelas nossas religiões. Essa visão, esse filtro pelo qual nós julgamos, nós reforçamos nessa encarnação. Mas o mais agravante é que nós já tivemos outras encarnações. Nós já tivemos e já vivemos com outras famílias e outras sociedades, até mais preconceituosas do que essa, mais atrasadas. Tudo que nós vemos, nós passamos por esse filtro. E essa personalidade nossa é um somatório de todas essas vivências que nós tivemos. E nós podemos perguntar: que padrões foram esses que eu construí? Às vezes, são padrões que já não nos interessam. Às vezes nos faz mal, geram sofrimento para a gente. Então, nós precisamos desconstruir esses padrões. E construir que padrões? O que modelo? Nós já temos Jesus Cristo, seu Evangelho. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, estudando o Evangelho de Jesus. Por que nós reencarnamos? Para reconstruir esses padrões, para a gente saber quem nós somos. Graças a Deus, iluminados por essa doutrina, que tem como objetivo maior esclarecer e consolar. Fica claro que nós temos que estar atentos, buscar o autoconhecimento, a autoeducação e irmos trabalhando no sentido de adquirir tolerância construtiva.
compreensão natural e a solidariedade para com nossos semelhantes. Nós exibimos julgamentos muito apressados, automatizados para com os outros. Agora, por outro lado, como nós ficamos felizes quando as pessoas são indulgentes conosco. Que bálsamo nós sentimos quando alguém é indulgente com os nossos delírios, e não são poucos. Então, dentro das claridades espirituais que o Espiritismo vem espalhando nos bastidores religiosos e filosóficos do mundo, nós temos de traduzir o conceito de salvação por iluminação de nós mesmos. E essa iluminação é o caminho para as mais elevadas aquisições e realizações no infinito. Do conjunto da obra de Kardec, surge clara a ideia de que o aprimoramento é tarefa individual de cada um de nós, de cada espírito. E a meta final é a condição de espírito puro. Nós não estamos aqui apenas para sermos engenheiros, fazendeiros, pais, prefeitos, acumularmos alguma fortuna material que não vai passar na alfândega do cemitério. Seria muito pouco. Agora, a evolução nossa é pessoal e intransferível, a cada um segundo suas obras. Aí vocês me perguntam, o que a indulgência tem a ver com a salvação? O Espiritismo não adota o lema fora da caridade não há salvação? Há nessa máxima dois conceitos principais: a caridade e salvação. E objetivando obter o melhor conceito de caridade, na questão 886, Kardec pergunta à espiritualidade: o que é a caridade? Como Jesus a entendia? E a resposta foi: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, por aí nós deduzimos que perdão não é indulgência. Essas divisões, elas são colocadas de forma didática para o nosso aprendizado. Mas eu estive olhando outro dia. Existem níveis de espírito que não se ofendem mais, então não precisa perdoar. Então, o espectro da caridade para eles é composto de virtudes diferentes até da nossa. Porque eu não sei se as pessoas compreendem que quando Jesus anunciou o Sermão da Montanha, ele falou da bem-aventurança, ele ligou cada bem-aventurança a uma virtude. E as virtudes foram colocadas em ordem hierárquica. Você não pode ser caridoso sem ser misericordioso. Você não pode ser misericordioso sem ser resignado. Você não pode ser resignado sem ser humilde. Então, você vai ganhando uma virtude após outra. Então, essa virtude, ela mereceu um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 10, que a casa está trabalhando isso. Bem-aventurado e misericordioso. E o que é misericordioso? Nós somos ou não somos misericordiosos? Eu sou ou você é? De forma pedagógica, nesse capítulo, nos é mostrado, de forma didática, virtudes mais fáceis, as virtudes primeiras mais fáceis de serem praticadas, que é, no caso, a indulgência, para depois a gente chegar até a misericórdia. E as virtudes mais difíceis de serem praticadas, como o perdão e a misericórdia, elas precisam de bases anteriores. A indulgência, para ser praticada, ela é mais fácil.
Se o indivíduo não pratica a indulgência, na hora que lhe foi exigido o testemunho do perdão, ele vai fracassar. E para se adquirir a virtude da misericórdia, é preciso que se tenha rotina no perdão. Se o Evangelho tem um capítulo só para falar desse conjunto de virtudes, é porque, educativamente, a espiritualidade nos fez um convite. É porque a vida vai nos colocar em situações diversificadas, onde seremos testados na indulgência, na misericórdia, no perdão. Não há nada de engraçado quando o netinho está ironizando o avô. Ou o filho faz chacota com a mãe que não sabe usar o computador. Nós deveríamos lembrá-lo de que os pais o ensinou a usar uma colher há pouco tempo, que ele não sabia usar. Aí nós perguntamos, quais são os nossos progressos reais, como cristão, no perdão e na misericórdia? Como é que nós evoluímos nessa virtude? Então, esse tema de hoje, ele faz referência à nossa conduta, às escolhas que nós fazemos frente às atitudes, às adversidades que nós enfrentamos, às ocorrências e, sobretudo, os nossos sentimentos que nós emitimos diante dos acontecimentos que ocorrem à nossa volta. Diante disso, nós temos sempre dois caminhos, duas opções diante do que ocorre no dia a dia conosco. Ou nos libertamos, ou guardamos ressentimentos. O objetivo desse estudo de hoje é imprimirmos em nosso comportamento mais doçura. A propósito, no capítulo, tem o Espírito José, que fala que essa doce virtude, ele usa uma metáfora. E pensando bem, é isso. Nós conhecemos pessoas que nós intitulamos de doce. Fulano é uma doçura. Aí nós perguntamos, no meio que nós vivemos, familiar, de trabalho, de amigos, nós somos chamados de doce, aquele que coloca o pano quente. Agora não vamos ficar chateados, porque é preciso que aceitemos a nossa incapacidade de adequação. Nós não estamos prontos completamente, mas nós somos perfectíveis. Nós não devemos desanimar. Quem precisa praticar essa indulgência é conosco mesmo. Autoindulgência. É preciso que nós nos analisemos e não fiquemos criticando a vida alheia. Jesus deu inúmeros exemplos, como aquele que é muito citado, da mulher adúltera, que ele não ajuizou e nem condenou. Então, nós devemos fomentar a paz. Nós nunca seremos promotores da paz chegando na frente de um irmão nosso que erra como criaturas superiores, como juízes ou censores dos outros. Dizemos ser indulgentes, mas deixamos de ser todas as vezes que nós nos sentimos ofendidos por uma atitude do outro. Nós precisamos da indulgência do outro. Nós somos todos muito parecidos. O problema é que nós temos dificuldade de ver o nosso defeito e facilidade para visualizar o defeito dos outros. Quando alguém erra, por que nós
não pensamos da seguinte forma: ele é filho de Deus. Se nós nos afastamos dele, nós estamos nos afastando do Cristo. Uma imagem muito interessante é o seguinte: nós não percebemos, nós percebemos as crianças físicas. Quando uma criança faz xixi na fralda, nós não damos uma comida assim, tipo, uma comida mais grosseira para uma criança que toma leite. Nós temos esse entendimento. Mas quando alguém erra conosco, nós não temos o entendimento de que ela é uma criança espiritual. Na realidade, são crianças espirituais. Eu vou citar um exemplo aqui, bem rápido. Aqui no interior de Minas, onde eu estou, tinha uma senhora que não dava bom dia. Eu achava ela tremendamente mal educada. Eu pensava comigo, pessoa mal educada. Depois eu fui interrogar e saber. Ela perguntou assim: eu posso dar bom dia ao senhor? Porque uma mulher casada tem que ter a permissão para dar bom dia ao outro. Quer dizer, isso é uma cultura arraigada aqui. Então, nós não sabemos quais são as crenças dessas pessoas. Nós não sabemos que contexto essa pessoa está agindo. E nós fazemos o julgamento. Viu, Luiz? Eu fico à vontade. Se tiver perguntas aí, a gente já pode ir trabalhando, né? Pois é. Uma pessoa me mandou aqui uma pelo Zap, aí eu acrescentei aqui, ó. Ela pergunta assim: indulgência é o mesmo que perdão? Aproveitar agora, Adriano, e avisar as pessoas que a partir de agora você está disposto a um diálogo com elas, que elas podem começar as perguntas, certo? A primeira foi essa aqui, ó. Enquanto não for surgindo a pergunta, eu posso ir falando. À medida que for surgindo, você me interrompe. Pronto, já tem uma aqui. A pessoa quer saber exatamente o que é indulgência. Se o perdão é indulgência. Se é a mesma coisa. Não é, não. Eu acabei de falar o seguinte. As pessoas têm uma interpretação e um entendimento diferenciado do que é indulgência. Eu acabei de citar que algumas religiões venderam indulgência como perdão, de forma até errada, que criou um cisma dentro da própria religião. Mas como nós estamos aqui seguindo a orientação da doutrina e o modelo e o guia nosso é Jesus, Kardec foi o que ele fez. Ele perguntou como é que Jesus entendia a caridade. E ele falou: benevolência para com todo, indulgência com as imperfeições alheias e perdão dos pecados. Então você vê que perdão não é indulgência. Se a gente não souber praticar indulgência, quando nós formos exigidos para praticar o perdão, nós vamos falhar. Porque o perdão é uma virtude que exige mais da gente. Então, a indulgência é como se fosse uma virtude primária, para a gente aprender ela, que é mais fácil, para depois chegar até o perdão. A indulgência, eu citei aqui também que o Espírito José, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, ele coloca a indulgência como uma virtude doce. E citei também que nós trabalhamos com essa metáfora. A gente diz assim: fulano é uma pessoa doce. Fulano é uma pessoa doce. É aquela pessoa que bota pano quente em todo mundo. É aquela pessoa que não fala mal de ninguém. E se você quer falar mal, ela vai procurar uma coisa boa sua para citar. É mais ou menos por aí. Então, a pessoa indulgente, ela abafa, ela minimiza os problemas, não espalha, né? Não fala dos outros, não fica falando mal dos outros, né? Exatamente. Agora, ela não concorda com o mal. A Núbia Gurgel, aí com você, eu prestei bem atenção, ela falou uma coisa fantástica, que a gente não precisa ser agressivo, nem conivente, a gente tem que ser assertivo. Eu vou falar uma coisa. Estudando esse capítulo, eu pude entender algumas coisas que Chico falou. No meu julgamento, eu digo: Chico está sendo indulgente demais, você imagine.
Eu citei naquela última palestra de Carlos Doria, que você leu, que Emmanuel disse para Chico o seguinte: se alguém lhe disser que vai capinar o mundo, você vai dizer o quê? Você é um tolo, deixe de bobagem. Emmanuel disse para Chico: se lhe disserem que vão capinar o mundo, você não critique ele. Dê uma enxada para ele. Se ele for capinar, ele vai ver pela própria experiência. É para ajudar, né? Temos outra pergunta aqui, ó. Ilse Andrade, ela pergunta o seguinte: o egoísmo é um sentimento contrário à indulgência? Totalmente. Totalmente. O egoísmo, você só pensa em si. Você não pensa no outro. E a indulgência é exatamente o contrário. Você tem que... Eu cheguei a colocar aqui o seguinte: se nós pensássemos que todos nós somos filhos de Deus, quando ele errasse, eu diria assim: se eu der as costas para ele, Jesus vai... Eu estou dando as costas para Jesus. E aquela questão de você ser uma criança material, que faz xixi na fralda, que come leite, você de repente se zanga com a criança porque faz xixi nas calças, você se zanga com ela porque você vai dar uma feijoada e ela não vai comer, e ela quer comer o leite, isso você entende. Agora, quando a pessoa erra espiritualmente, é porque ela é uma criança espiritual. Ela é uma criança espiritual. Então, o que você está dizendo é que quando você é indulgente, você entende a dificuldade do outro, aceitando como elas são, né? Nós não somos juízes. Nós não somos juízes. E, além do mais, nós estamos aqui discutindo a questão como se nós estivéssemos vivendo apenas uma encarnação. 80 anos, Luiz, 70 anos, 100 anos que você vive aqui, é um piscar do olho na eternidade. Quantas encarnações nós já tivemos? E quantos erros nós já cometemos? Então, quem somos nós para criticarmos alguém se nós já fizemos coisas piores do que ele? Então, ok, vamos a mais uma pergunta. Vilma Cerqueira pergunta: a indulgência e a tolerância é a mesma coisa? Indulgência, exatamente, porque o contrário da indulgência é a intolerância. A pessoa que não é indulgente, ela é intolerante. Pois é. De certa forma, o indulgente, ele é tolerante com as fraquezas do outro, né? Exatamente. Vamos ver mais um aqui, ó. O Luiz, você se lembra daquela história de Chico, que ele estava despachando administrativamente no centro espírita, e entrou uma mulher e disse: Chico, meu marido só chega tarde em casa. Aí Chico disse: a senhora tem razão. Ele não deixa dinheiro para as despesas. Chico disse: a senhora tem razão. E tudo que ela falava, Chico dizia: a senhora tem razão. E depois de meia hora ela saiu e o marido voltou e disse assim: ela veio falar de mim. Eu não deixo dinheiro porque ela não faz a comida, não arruma a casa. E Chico disse: a senhora tem razão. Ela só vive conversando com as vizinhas. A senhora tem razão. Quando o marido saiu, o menino disse: Chico, eu não entendi. A mulher chegou, falou do marido, você disse que tinha razão. O marido falou da mulher, você disse que tinha razão. Ele virou para mim e disse: você está coberto de razão. Tá certo, todo mundo tem razão. Olha, mais uma pergunta aqui de Helena Reis, ó. Helena pergunta assim: entendo que a indulgência é ser paciente e compreensivo com as falhas dos outros, né? A falha do outro. Aí ela diz: me corrija se eu não entendi, mas o que ela está dizendo, né? Que é ser compreensivo com a falha do outro. Exatamente. Exatamente. Não apontar o outro. E se tiver oportunidade, faz uma crítica construtiva e a sós. E a sós. E a sós. Então, o Espiritismo, ele nos fornece uma chave muito importante. Ele apresenta Deus com as características
não humana. Ele não apresenta Deus para a gente com os nossos vícios e as nossas paixões. Ele apresenta Deus com uma inteligência suprema e que rege o mundo com as leis perfeitas. Agora, tem uma peculiaridade interessante aí. Essas leis estão escritas na consciência da gente. A resposta da lei divina, ela é algo natural, é automática, não é Deus que fica punindo, não. Não é Ele que fica anotando num caderno o que a gente faz de bom e de mal, não. É a nossa consciência que age. É a forma como eu sou habituado a refletir, é que molda o juiz que tem dentro da gente. Quando nós somos uma pessoa extremamente severa, não deixa passar nada, tudo quero tirar em prato limpo. Tudo quero levar às últimas consequências. Eu crio no meu íntimo um juiz extremamente severo e ele vai me julgar dessa maneira. Eu falei na outra live que São Pedro, ele era assim, tinha um coração enorme, mas tinha essa severidade. E eu falei também que ele tinha aquele problema com as mulheres, principalmente com as prostitutas. E Jesus falou para ele, o galo não vai cantar 3 vezes que você vai me negar. E ele disse, é impossível isso. E negou. Quer dizer, a gente não se conhece. Nós não somos capazes de saber o que é que nós podemos fazer amanhã, em determinadas circunstâncias. Eu estava ontem assistindo um documentário aqui, que eu fico muito intrigado, por quê? Que a droga está aumentando tanto no mundo. Hoje, o Serviço de Inteligência das Nações já não está mais segurando, eles estão fabricando drogas artificiais. E eu vi crianças lá na Colômbia, dentro da selva, catando folha de coca para vender por bagatela, para ter um salário para alimentar a mãe que está em casa com fome, que não tem emprego. Aí eu fico pensando, meu Deus, como é que eu vou olhar para essa criança e vou olhar para alguém que está usufruindo de droga? Quem é que tem mais culpa no cartório para manter essa rede? Então a questão é complicada. Então, pois é, agora... como nós somos extremamente falíveis, nós estamos ainda nos construindo. Nós fomos criados perfectíveis, mas não somos ainda perfeitos. A gente cria aquele juiz extremamente severo na nossa consciência e na menor pausa para ver. Você já está colocando outra questão? É assim, como ser indulgente com alguém que maltrata sempre? Porque tem aquela questão do perdão, mas aí a gente agora, a pergunta é, como ser indulgente com alguém que me maltrata sempre? Volta a maltratar. Certo. Certo. A questão do perdão, o pessoal às vezes tem um entendimento equivocado com perdão. Muitas vezes, alguém lhe faz alguma coisa, viaja para os Estados Unidos, esquece de você, e você está aqui desejando mal a ele, e segregando hormônio que faz mal à sua saúde. Alguém está sugerindo aqui orar. Hein? Uma pessoa está sugerindo orar. Com certeza. Mas a gente não tem que colocar a nossa cabeça na guilhotina, não. Quando Jesus diz para a gente virar a face, não é uma pessoa que você empresta o dinheiro, não lhe paga e você vai emprestar novamente. Não é bem isso, não. As pessoas têm uma ideia equivocada do perdão. Esse perdão que Jesus fala para a gente trabalhar é um perdão que faz bem a gente. Porque alguém que comete um erro, não somos nós que vamos julgar ele. Ele vai ser julgado pela consciência dele, lá na frente, e ele vai responder à lei de causa e efeito. Eu não posso me colocar na posição de juiz. É isso que muitas pessoas sofrem e querem fazer vingança. Dizem que é justiça, mas querem praticar vingança. Justiça não é vingança. Olha, a lei de Deus, ela não pune o fato, não. Ela alcança as intenções.
Se, Luiz, tiver 10 adultérios lá em cima, 10 pessoas que cometeu adultério, eles vão ter 10 exames diferentes lá em cima. Se você tiver 10 suicidas, eles terão 10 consequências diferentes lá em cima. 10 homicidas terão 10 atenções peculiares lá em cima. Agora, aquele que julga a gente que conhece as motivações secretas de cada coração. Agora, as faltas dos outros se parecem uma com as outras, viu? As faltas dos outros se parecem uma com as outras. Quando a gente olha de longe. Mas se a gente olhar de perto, a gente pensar assim, o que é que motivou a queda do irmão? São 10 cenários diferentes. O que levou o irmão a falir? Quais os recursos que ele possuía para tratar dessa questão? Nós estamos aí o tempo todo blasfemando contra crime, bradando contra casos de corrupção. E os espíritos estão dizendo para a gente, calai-vos. Talvez você tenha cometido na sua existência faltas maiores. Nós não existimos, como eu falei, há 60, 70 anos, não. Essa encarnação é um pontinho na eternidade. Do ponto de vista espírita, nós já tombamos quantas vezes? Ontem, hoje e podemos tombar amanhã. Podemos tombar amanhã. Pois é, temos aqui a Helena Reis com mais uma pergunta. Ó. Ela diz que este sentimento, a indulgência, né? Preciso estar sempre praticando para o meu crescimento espiritual, porque convivemos dia e noite com as nossas falhas e as falhas dos outros. Então, o convívio é direto. Certo. E a indulgência, no livro do Evangelho, tem lá, a virtude é esquecida. A gente esquece. O Espírito José até fala o seguinte, que para os espíritas, depois diz que todos os homens deveriam praticar a indulgência. Primeiro ele fala para os espíritas, depois ele fala para todos os homens, dizendo que todos os homens deveriam praticar. A maioria sempre esquece. A indulgência, ela não enxerga o mal dos outros. Se vê o erro, evita comentá-lo. E ele diz que, do ponto de vista ideal, a indulgência não enxerga o mal dos outros. É para não enxergar. Ela falou nesse instante. Mas é interessante para a gente conhecer o nome próprio de cada virtude e o vício que lhe faz antagonismo. Quem não é indulgente é intransigente. É maledicente. Então a gente pergunta, a que ponto eu sou maledicente? E a que ponto eu sou indulgente? Eu não sou totalmente maledicente, mas não sou totalmente indulgente. Eu tenho que ir trabalhando isso. Há quem diga aqui, ó, que indulgência é caridade, que indulgência é aceitação. Agora, vamos lá. A gente tem sempre um modelo, sabe? É como se a gente fosse um computador que escaneia o evento e passa por um sistema que verifica se certo ou errado, mais ou menos assim, né? Você vê uma cena, então na sua mente já se faz uma comparação para ver o que está aí. Eu acho que o Evangelho diz que seria uma coisa ruim não ver o mal, né? Ver o bem em toda parte como se tudo fosse o bem, que tem coisas às vezes que não é. E a dificuldade é separar, né? Como você estava falando, separar o que é algo que está prejudicando a uma comunidade inteira, o que está prejudicando só aquela pessoa, e como tratar isso, né? Porque se você vê uma pessoa na porta da sua casa, jogando pedra e quebrando o vidro da casa do vizinho, não tem como ver aquilo e ficar calado, né? Isso é uma coisa. Mas não existem coisas que é preciso agir. Com certeza.
Com certeza. Deu uma considerada nisso. Nós devemos ter severidade para conosco, não com os outros. Mas essa pergunta, essa explanação que você fez aí, está muito em cima daquela anterior. Jesus, quando fala de a gente perdoar, da outra face, ele não quer que a gente coloque a cabeça na guilhotina e nem quer que a gente compactue com o mal, não. O que estiver errado tem que ser corrigido. Agora, o que acontece com a indulgência é o seguinte: a gente precisa ter carinho com nós próprios. Muita gente chora e lágrima não resolve o problema de ninguém. Muitas pessoas ficam olhando, ainda estou nesse nível, mas a natureza não dá salto. Quem não é indulgente, é rigoroso demais, afasta as pessoas dele. É porque às vezes a gente gosta de usar franqueza, mas é uma franqueza que na maioria das vezes joga as pessoas no chão. A verdade não deve ser lançada na cara de ninguém, não. Deus não nos violenta nunca. Deus não nos violenta nunca. Ari Oswaldo, nós estamos já chegando nos momentos finais. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Várias pessoas dizendo que gostou, que é excelente. Se não temos mais perguntas, estamos já quase no final, que tem o quê? 51 minutos, quase uma hora. E vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma colocação aqui em cima do que os palestrantes falaram, para dar um fechamento no tema indulgência, em cima do que está acontecendo com a gente sobre essa pandemia aqui, viu? Depois eu fecho. Tudo bem. Costuma-se dizer, você já ouviu essa expressão, de que todos nós estamos no mesmo barco? Olha, você não pode furar o barco que vai morrer todo mundo. Eu concordo com essa expressão, mas não concordo de forma absoluta. Nós não estamos no mesmo barco na maioria das vezes. Nós estamos na mesma tempestade. Porque todo barco tem diferentes condições. E o meu barco e o seu pode ter outras muito diferentes. Para algumas pessoas, a quarentena está ótima, Lu. Momento de reflexão, de reconexão. Tem gente que pode estar tomando chá, mas para outro é uma crise, é uma angústia sem fim. Para alguns, eles estão numa paz, para outros, eles estão como se estivessem sendo torturados. Eles perguntam assim: como é que eu vou pagar minhas dívidas? Alguns estão ocupados em sintonizar a série de TV, adquirir novos aprendizados, ler livros. Outros estão preocupados com a refeição de amanhã. Alguns estão em home office, sua casa de praia, de campo. Outros estão catando lixo reciclável. Alguns querem trabalhar porque está acabando o dinheiro. Outros querem matar aqueles que não desrespeitam a quarentena. Alguns precisam romper a quarentena para ir tomar um dinheiro emprestado no banco ou com um amigo. Outros criticam decisões que se tomam e ficam replicando notícia sem verificar a veracidade. Eu estou com o maior medo. Eu tenho um amigo meu que diz que todo dia está mudando de opinião. Já mudou mais de 30 vezes de opinião. Uns têm fé em Deus e esperam milagres. Outros dizem que o pior está por vir aí. Então, amigo, nós não estamos no mesmo barco, não. Estamos passando um momento no qual nossas percepções e necessidades são completamente uma da outra. E cada qual à sua maneira.
alguns com bronzeado de piscina, outros com cicatrizes na alma. Por tais motivos, evidentes e por outros invisíveis, é muito importante ver mais profundamente o que nós estamos vendo e criticando à primeira vista. A indulgência está aí, né? Necessária. Exatamente. Então, não apenas ver, mas enxergar, mais do que se vê através de partido político, através de religiões. Não julgue a boa vida de um e não condene a má vida do outro. Simplesmente nada a julgar. Isso é que é indulgência. Não julgue aquele que pede porque ele falta, nem aquele que nós não apoiamos, que acreditamos que está sobrando para ele. Sustento que nós estamos em barcos distintos, cada um enfrentando a tempestade à sua maneira. Por isso, permitamos que cada um percorra a sua rota, o seu caminho, com todo respeito e dignidade, que responda às suas decisões. Ânimo, pessoal. Ânimo para todo mundo, nós. E fé em Deus.